Olá, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Vamos dar início a mais uma live. Para quem está chegando aqui hoje e não me conhece, meu nome é Paola. Paola Sá, eu sou psicoterapeuta. Trabalho com mulheres que enfrentam desafios mentais, desafios emocionais, desafios no seu dia a dia, na sua rotina. E hoje o tema da live será saúde mental das mulheres. Nós estamos aproveitando o Janeiro Branco, né, que é uma campanha de promoção à saúde mental. Nós já fizemos uma primeira live a semana passada e hoje o foco vai ser saúde mental das mulheres, tá bom? Para você que vai chegar depois na live gravada, eu te aconselho a adiantar um pouquinho, tá bom? Porque agora eu vou esperar nossos seguidores entrarem na live, ok? Mais uma vez eu vou pedir a colaboração de vocês. Me digam se o som está chegando bem, se a imagem tá boa. Me falem. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Luana. O som tá chegando bem? Me falem. Me digam, o som tá chegando bem até vocês? Vai avisando os amigos, os seguidores que a live já começou. Pega o aviãozinho e encaminha. Vamos lá? Eu tenho uma outra notícia para dar a vocês. Hoje também nós vamos ter a participação de Ana Pinho, ok? Ela é empresária daqui da região de Jacobina e ela vai nos contar, vai dividir com a gente como ela consegue desempenhar tantos papéis e manter um equilíbrio da sua vida mental, da sua vida emocional, como ela consegue manter esse equilíbrio diante de uma rotina bem puxada que é a de Ana, ok? Então, nós vamos falar de saúde mental das mulheres. Eu vou apresentar uma pesquisa que eu fiz com algumas mulheres em relação a um panorama de saúde mental e a entrevista com a Ana. Então, essa live é fantástica, maravilhosa e imperdível. Mas antes, pega o aviãozinho, clica aí no aviãozinho e vai enviando uma informação para os seus amigos do Instagram que a live já começou, que é para participar, porque essa live está imperdível hoje, ok? Depois ela vai ficar gravada, eu vou deixar ela gravada no feed, tá? No meu perfil, mas chama para participar com perguntas que vai ser bastante interessante. Vamos? Então eu vou agora falar um pouquinho do que é saúde mental das mulheres, né? Tem uma pesquisa que informa que a cada 8 mulheres, de 10 a cada 8 mulheres, sofrem de algum transtorno mental, né? Nós sabemos que as mulheres, elas exercem papéis diversos, né? Diferente da vida cotidiana do homem. Então, a mulher, ela exerce papel de mãe, de esposa, de cuidadora, de filha, de seu trabalho. As mulheres hoje estão no mercado de trabalho. Então, mesmo que ela não participe diretamente dos afazeres da casa, mas ela planeja, ela administra os afazeres da casa. Então, nós percebemos o quanto as mulheres estão com um peso nas suas costas. E esse peso dessa carga de trabalho está levando a uma exaustão mental, emocional e física. Nós percebemos isso no nosso dia a dia.
né? E é por isso que é necessário a gente abrir espaço para que nós possamos falar sobre isso. Não podemos mais só suportar isso, achando que isso é normal, que é o papel da mulher exercer sempre o papel de cuidadora do outro. Precisamos parar um pouco e olhar para nós mesmas. Precisamos também cuidar de nós. Tem que ser a primeira pessoa em nossa vida a ser cuidada por nós mesmas. Depois cuidamos do outro. Mas tudo com limite. Tudo tem limite. Nós não conseguimos carregar tudo nas nossas costas. É meramente, humanamente impossível isso. Ok? E para ajudar nessa live, acrescentar e abrilhantar nossa live, vou chamar a nossa querida Ana Pinho para participar. Vamos aguardar. Vai informar para a gente como ela consegue esse equilíbrio. Olá, boa tarde. Olá, Ana, boa tarde. Aí, tá ouvindo bem? Estamos sim. Uma boa tarde a todos. É uma honra estar aqui com vocês, né, dividindo essa live com a nossa querida Paola. E a gente precisa, sim, falar para as mulheres de como elas devem se amar, né? Como elas devem cuidar de si mesmas, como se fosse um objeto raro, porque nós somos objetos. Não é isso? Sim, né? Então somos seres que a energia feminina, ela é muito criativa, ela é intuitiva, ela é linda e ela está se perdendo no meio dessa confusão, né? De tantas atividades, de tantas tarefas, que estamos esquecendo um pouco desse lado nosso criativo, intuitivo, criador, né? E estamos diante de uma situação que nós estamos percebendo que parece que a gente está no lugar errado, que tem algo errado, né? E que há uma necessidade de parar e olhar para isso. O que é que eu estou fazendo, né? Que está pesando tanto em mim? Por que essas mulheres estão esgotadas? Você trabalha com mulheres, me diga isso, me diga. Você trabalha com muitas mulheres, né? Quem é Ana? Para quem chegou e que não conhece Ana Pinho, Ana Pinho, ela é formada em História, Turismo, Ciência da Felicidade pela Faculdade de Master da Flórida, com parceria aqui no Brasil. Ela é coordenadora da Câmara da Mulher Empresária de Jacobina. Então, ela vai falar isso para a gente, como é que anda a saúde mental das mulheres de Jacobina e região, conselheira de educação, amiga da escola pública, voluntária em artes e pintura, ela faz um trabalho magnífico com essas mulheres, empresária do colégio Aquarela e tem a formação na escola de sustentabilidade. Então, ela é uma mulher que tem uma, né? Não é, Ana? Então, assim, você exerce uma múltipla tarefa. Então, eu quero que você conte pra gente como você consegue equilibrar tanta tarefa, tanta atividade e consegue se manter dessa forma linda, leve, plena, como você é. Todo mundo conhece. Eu quero saber, estão me falando aqui que está sem áudio. É o áudio de Ana, gente? É o meu áudio. É o áudio de Ana que está sem voz ou é o meu? Ou das duas? Selma, minha amiga, é o áudio de Ana ou me informe quem é que está sem áudio? Ah, já voltou? Ótimo. Obrigada. Tá bom? Então, Ana, me diga, você que conhece, sim, você tem o contato com as mulheres. Como é que você mantém esse equilíbrio, né? E depois me fale, você que tem esse contato com as mulheres de Jacobina, me fale se não é isso, as mulheres estão esgotadas. Então, boa tarde.
todas. É um prazer muito grande dividir esse momento com Paola e dizer que para que eu possa manter essa estrutura minha emocional, física, mental principalmente, levar tudo com leveza. Porque quando você vive o agora, é o que eu faço. Eu vivo agora. O melhor momento é agora. Eu não tenho outro momento. Eu não posso ficar pensando no que aconteceu, eu não posso ficar me deslumbrando com o que vai vir, porque não tenho isso nas mãos. Então, cada dia, para mim, é o melhor dia. Olha que eu faço esse trabalho voluntário há 19 anos já. E a gente vê como essas mulheres precisam dessa cura. Elas precisam de acolhimento. Não só mulheres que às vezes não trabalham. Mulheres que estão totalmente dentro do ambiente de trabalho e que estão emocionalmente extremamente esgotadas. Por quê? Porque querem tudo fazer ao mesmo tempo. E a gente precisa ter esse cuidado de dar prioridade. Não é prioridades. Prioridade é cada coisa no seu momento. O agora. Eu parei tudo para estar aqui com você agora. Independentemente do que eu tenho que fazer mais tarde ou que eu já fiz. Agora é o meu melhor momento. Como a gente pode ajudar essas mulheres? Uma coisa que eu acredito muito é que a gente precisa entender que nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. Quais são os nossos propósitos? O que a gente tem de melhor dentro de nós para poder dividir com as outras pessoas que estão ao nosso alcance? Isso é um segredo. Segredo que eu digo porque, assim, a gente vive num mundo hoje muito egocêntrico. As pessoas estão muito preocupadas com o seu eu, com o seu eu. A gente, como você falou na sua fala fantástica, que nós precisamos cuidar de nós mesmas. Nós precisamos ter nós como prioridade acima de qualquer coisa. Mas nós não devemos ser egoístas, de pensar só em nós e deixar que os outros se virem. É o que você está fazendo, seu trabalho, estou lhe parabenizando, porque é um trabalho fantástico de cuidar das mulheres, principalmente do emocional. Hoje a gente está vendo aí mulheres altamente com dependências emocionais muito grandes, mulheres independentes economicamente, mas emocionalmente estão E, fragilizadas. É, ótimo você tocar nesse assunto. Vá, continue. e isso é de fato algo que a gente precisa mudar. Outra coisa importante que a gente precisa fazer, autenticidade. Quem somos nós? O que é que a gente gosta? Então, isso é fato para que eu viva nessa leveza, porque o que eu mais tenho, no caso, é autenticidade. Quem é Ana? Quem é Ana Pinho? É uma pessoa que é uma criança, ela não deixa de ser essa criança feliz. Eu tive uma infância muito boa e isso faz com que no meu dia a dia eu possa ensinar as pessoas que ela volte a essa infância, que elas busquem. Uma das coisas que eu ia falar é fazer o que se ama. Isso é outro segredo que é básico para todas nós. E eu fiquei Ana, sim, termine. a sua pesquisa, que você vai nos revelar daqui a pouco sobre a sua pesquisa, que é algo que a gente Sim, tem que pensar e rever como mudar isso aí. sim. Ana, a gente tem uma cultura em que a mulher, desde criança, ela aprende que a outra mulher é concorrente dela. Você já ouviu isso, já? Eu Já. acho que toda mulher ouviu isso, que nós somos concorrentes uma das outras. E isso é um engano. E isso fez com que a gente se afastasse e que deixasse de ajudar umas às outras. E se eu fizer uma roda de mulheres aqui, a gente vai perceber que a minha dor é a sua dor, é a dor da outra. Todos nós, mulheres, hoje, estamos passando pela mesma situação. Então, é um momento que a gente precisa se unir, falar uma com as outras. Porque eu gosto muito de trabalhar com um grupo, justamente por isso, com um grupo terapêutico. Porque a minha fala vai ajudar a outra que está do lado. Porque vai perceber que nós estamos vivendo a mesma situação. E que nós não estamos sozinhas. A pesquisa aqui tem, eu faço essa pergunta. Então, 80% se sentem isoladas, se sentem sozinhas. E não era para ser assim, Exatamente. né? Porque são muitas nessa situação. Então, chegou o momento da gente abrir a boca. Esse é um espaço para isso, para a gente perceber que há uma necessidade de olhar para a outra com esse olhar, né? De empatia e não de comparar e de ser uma competição. Não é assim que funciona.
Isso não está dando certo. Então, se não está dando certo, a gente precisa de um outro caminho. E algo que você falou muito interessante também, o autoconhecimento. Você sabe o que você quer. Você, não é isso? Você sabe o Uhum. que você quer para você, não é? Então, quando a gente se conhece, então a gente aprende a dizer não, Isso. sem culpa, né? Que nós mulheres também, nós fomos criadas para dizer sim a tudo. Que nós Uhum. estamos sempre à disposição para ajudar o outro. Isso. Essa historinha de Mulher Maravilha, eu já escutei também, eu acreditei que um bom tempo que eu era uma guerreira. Mas depois eu vim entender que ser guerreira, ser heroína, é sempre cuidar do outro e não de você mesma. E chega a hora que você perde as suas forças e deixa de ser heroína, não é? Então, você precisa ter esse cuidado com você, não é? Se olhar, ver, fazer esse autoconhecimento, esse caminho para dentro, porque eu falo sempre isso, que o autoconhecimento é um caminho para dentro, né? De esse olhar para dentro, olhar para você, para suas dores, para suas sombras. Nós somos perfeitos, né? E precisamos lidar com isso, com as nossas emoções, os nossos traumas de infância, né? E a partir daí, você consegue olhar com o outro, olhar para o outro, é um outro olhar. É um olhar mais empático. E você percebe que aquela mulher dali, aquela reação dela, alguma coisa não está bem. Então, em vez de você julgar, você vai para ajudar, Exato. né? Não é assim? Não é isso que você faz com o seu curso de pintura. Não é isso que você faz? Em vez de você julgar as mulheres, você ajuda, você dá a mão, não é? Isso. Um trabalho. Esse trabalho é lindo seu, eu conheci. Há pouco tempo, né? Então, assim, as alunas que fazem parte, elas vão ajudando uma outra. Não há questão de julgamento. Há quem pinta melhor, quem não pinta melhor, quem Sim. não sabe pintar nada. Pelo contrário, a gente precisa perceber também a questão, que eu acho isso super importante, não se, não é nem igualar, não se comparar com Tá. as pessoas. Isso é um fato que a gente vem aprendendo e vai tentando ensinar para as pessoas. Você é único e especial. Você não tem que se comparar se alguém está lá na frente, atrás. Não, é você. O que é que você tem feito de melhor? Porque todo dia eu prezo pela minha paz de espírito, né? E levar isso para as pessoas. Quando você trabalha essa questão, dizer assim, olha, o que é que eu estou fazendo no mundo? Como é que eu posso ajudar outras mulheres? Como é que eu posso, como você falou, muito bem colocado, nós não somos, mulheres não podem ser nunca competidoras. Tem que se vestir para que outra mulher perceba. Não, você tem que se vestir para você. Não precisa de roupa de marca, você não precisa de estar na estética perfeita. Eu nunca coloquei botox na minha vida, não julgo quem coloca, porque a vida precisa aceitar que a nossa fase cada dia é uma. Então a gente não tem que ficar naquela paranoia de ter que ficar com o peso ideal, porque aquele peso você não vai ser, você vai ser modelo, eu digo logo assim brincando. Não, gente, a gente vive cada dia de um jeito. A gente precisa melhorar realmente a alimentação, a gente precisa cuidar da nossa saúde, porque a alimentação está muito ligada para a saúde mental, né? Isso é muito fato. O sono, se a gente está falando de saúde mental, o sono, a gente tem que dormir cedo, guardar o celular fora do quarto. Eu tenho colocado Sim. aí tem um efeito imenso no sono. Se você deixa o seu celular fora do quarto, o seu sono é nota, vamos dizer assim, ele chega a 100%. Agora, se você tem o celular ali toda hora ouvindo uma notificaçãozinha, você não. Aí, principalmente porque a gente está trabalhando aqui saúde mental. E ansiedade é um dos fatos que mais destrói a saúde mental. A ansiedade é algo que está assim, 100% no mundo, né? 99%, porque eu sou 1%. Eu sou 1%. Então, assim, se a gente guarda o celular, se a gente não fica refém desse celular na nossa vida, e a gente começa a fazer o que a gente ama, o que a gente gosta, sorrir para alguém que a gente às vezes nem conhece, dar um aperto de mão, dar um abraço, olhar no olho. Eu só estou dando sugestões que a gente precisa colocar em prática para que a nossa vida seja melhor.
Às vezes a gente pode não ter nada, mas o fato de a gente ter ali a fé, o otimismo, saber que a gente é o nosso, nós somos protagonistas da nossa vida. E através da nossa vida a gente pode mudar a vida de outras pessoas. Por que não a gente ser luz? Não ficar falando de problemas, porque a gente consegue encontrar pessoas que só falam problemas, problemas, problemas. Mas a gente pode ouvir esses problemas e aconselhar. Olha, a gente tem esse outro caminho. Existe essa outra forma de você ver a vida. Você não pode ver só o lado negativo de tudo, porque tem pessoas que só reclamam, reclamam demais. Se tem um banquete, mas ainda acha ruim porque falta aquilo que não tem. Então vamos ser gratos. Vamos olhar o que a gente tem na nossa casa. O que a gente tem que a gente pode só mudar de lugar e já fica bonito? A gente, uma limpeza ali, uma simples faxina, tanto no nosso corpo como na nossa alma, né? Faxinar as coisas que não são boas para nós, as mágoas que a gente carrega. Então a gente tem que liberar o perdão. Isso são segredos para a gente viver com a saúde mental melhor. É o que eu faço, é o que eu ponho em prática. Então, agora eu gostaria de ouvir sua pesquisa. Sim, Ana. Você falou de aparência e uma das perguntas que eu fiz foi se você se sentia satisfeita com sua aparência. Então, 57% das mulheres que responderam a pesquisa não se sentem satisfeitas com a aparência. Então, essa insatisfação, me diga, você acabou de falar aí, né? Porque é a comparação. Nós vivemos agora, né, nesse estilo de vida das redes sociais, em que a gente vai passando o dedinho e vai se comparando com as outras mulheres, com a vida de outras mulheres. Então você acaba se sentindo insatisfeita. Por que a gente se sente satisfeita na nossa casa, no nosso relacionamento, com nossos filhos, com nossa aparência? Porque há um vazio interno. Mais uma vez eu vou bater no autoconhecimento. Você não sabe quem você é. Você não entende a sua beleza, você não vê a beleza em você, nem ao seu redor. Porque o vazio é interno, é dentro. É um vazio existencial, entende? E com essa valorização do externo, é como você falou. Então, muitas vezes, você vê uma pessoa, né, bela, cheia de botox, também não tenho nada contra isso. Mas que você também esteja preenchida por dentro e não fora, mas por dentro. Porque quantas pessoas eu conheço que nunca está satisfeita com o que faz, acha que não tá bom e aí acaba exagerando e fica uma coisa tão estranha, tão desarmônica, que reflete o que ela é dentro, entende? Um reflexo seu dentro, você acaba externando isso. Então, quando você está bem com você mesma, né, você externa o quê? O que é que você reflete? A coisa linda, a felicidade, a alegria, falar rindo, não é? Então, você nem observa as rugas da outra pessoa que está falando, porque ela emite uma luz interna que ela se torna linda. Então, a gente precisa descobrir isso, voltar a se preocupar com você mesma, né? Com sua saúde mental, emocional, como anda, né? Posso falar aqui rapidinho sobre o resultado. As pessoas, 80% das pessoas, das mulheres, que só mulher respondeu, vou deixar bem claro isso. 80% das mulheres, nos últimos meses, sentiu tristeza, ansiedade, irritabilidade, algum transtorno. Alguns são sinais que seu corpo dá. São sinais e sintomas que o seu corpo está te dando, pedindo socorro. Que você pare e olhe para o que está faltando. Qual é a sua necessidade, sua real necessidade. Né? Então a gente precisa parar e analisar mais o que o seu corpo está te dando sinal, está pedindo socorro. Escuta ele. Né? 80% das mulheres estão sobrecarregadas e pressionadas a exercer inúmeros papéis. Por isso que eu te perguntei logo, Ana, porque você exerce muitos papéis. E nós mulheres, muitas mulheres, estão exercendo papéis cada vez mais. Há um ano atrás, alguns tempinho atrás,
nós éramos o quê? Esposas, mães e donas de casa, ok? A gente conseguia dar conta disso. Hoje, nossa, quantos papéis a gente está exercendo e que está percebendo que as mulheres estão perdidas, não estão dando conta. Então, o que é, na sua visão, na sua experiência, o que é que está acontecendo? O que é que a mulher está aí? As mulheres estão perdidas, estão se sentindo exaustas porque estão exaurindo a sua energia, né? Uhum. E aí ela está se sentindo cada vez mais exaustas, pesadas. Tem mulheres que chegam a paralisar. E aí entra num transtorno depressivo, de ansiedade generalizada. E aí vem, né, todos aqueles problemas mentais que a gente já conhece. E aí, o que precisa ser feito é como eu falei anteriormente, cada coisa no seu momento. Se eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo, eu tenho que fazer por partes. Olha que minha vida, como você falou, eu tenho inúmeras tarefas. Mas o que é de casa é de casa. O que é da escola é da escola. O que é de cada setor que eu faço é em cada setor que eu faço. Então, eu não fico querendo abraçar. Tem que dizer assim, você trabalha demais. Como é que você dá conta de tanta coisa? Primeiro, meu sono é prioridade. Deu 10 horas, o celular está desligado, eu estou na minha cama lendo ou até mesmo já dormindo. No outro dia, quando eu já acordo tranquila, porque minha missão já está cumprida. Outro ponto importante, planejamento. O que eu preciso fazer de prioridade? Qual é a prioridade do dia de hoje? Então, eu não tenho que ficar querendo fazer 10 coisas ao mesmo tempo, porque eu não vou dar conta. E eu não posso deixar as pessoas na mão, no caso. Eu tenho que fazer algo, eu faço o meu melhor naquilo que eu faço. É o que a gente deve fazer. Se eu estou lavando um prato, tem gente que acha um absurdo, se acha estressante lavar prato. Gente, vamos agradecer porque a gente tem comida, a gente tem as mãos para lavar aquele prato. Não é estressante, como é que eu digo, meu Deus? Vamos dizer, fazer a mesma coisa todo dia. Mas você pode fazer de um jeito, bota um sonzinho lá, bota uma musiquinha, aí limpa a casa, dança. Então, Sim. fazer estratégias para que a gente não fique naquela de ser escrava de aquela rotina. Outro ponto, segredo importante, e na ciência da felicidade trabalha muito sobre isso. A gente não deve ser perfeccionista. O perfeccionismo é um sabotador de alto grau. As pessoas perfeccionistas querem tudo da melhor forma e ainda brigam com os outros porque querem daquele jeito. E a gente tem que saber que cada um tem o seu tempo. Nós temos o nosso tempo, então cada um, a gente não tem que seguir, como eu falei anteriormente, padrões, estereótipos que a gente tem que ser daquele Mulher Maravilha. Alguém já disse, você parece a Mulher Maravilha. Às vezes eu até me sinto, porque o tanto de coisa que eu faço, mas só que Ana, eu tenho carne e osso, eu tenho sentimentos. Na hora que eu quiser chorar, eu vou chorar no meu cantinho. Eu não tenho que sair numa rede social chorando para dizer que eu sou vítima de algo. Pelo contrário, porque nós somos vítimas daquilo que a gente escolhe, né? Então, assim, às vezes, tem gente que diz assim, essa fala não está muito equivocada. Não. Às vezes, a gente não é que vitimize alguma coisa, mas a gente permite que as pessoas façam algo para a gente. Então, a gente deve permitir. Quando alguém grita com a gente deve aceitar? Não. Você trata alguém tão bem, que a pessoa grita com você, trata de forma mal, então você sai de fininho, não precisa retruncar. Então, inteligência emocional, inteligência espiritual, isso faz com que a gente tenha leveza de vida. Às vezes o outro está com problemas e às vezes elas não querem ser ajudadas. Sim, E a sim. gente acaba, porque tudo é muito leve, a vida tem que ser leve. Então a gente não deve culpas que não são nossas. E quando a gente faz isso, a gente está se maltratando, né? Concorda, minha amiga? Olha, eu sempre digo, você se decepciona. Por que você se decepciona com as pessoas? Porque você cria uma expectativa. Às vezes a pessoa não tem para dar aquilo que você deseja, né? Às vezes a falta é sua. A falta está em você e você procura no outro. E aí vem as decepções.
Se alguém te trata mal, se você foi tão gentil e a pessoa não foi, não fica triste. O problema não está em você, está no outro. Você falou isso. Então, não se magoar, não levar, eu digo assim, não leva para o coração o que as Exatamente. pessoas fazem com vocês. Por quê? Porque o problema está lá, está do outro lado. Então, não permita que aquilo chegue até você. Não é seu, é do outro. Então, assim, aí que eu percebo sempre o quanto as pessoas não estão bem. A Uhum. gente consegue ver isso no trânsito, a gente consegue ver isso na rua, como as pessoas estão tratando umas às outras. Quando você chega numa loja e que você percebe que a atendente, você vê um semblante, o nosso corpo fala. Eu digo, eu brinco que o nosso corpo ele é fofoqueiro. Porque você Uhum. pode dizer, eu estou ótima, mas o seu corpo está me dizendo o contrário. Então, Isso. ver na rua, é constante ver que as pessoas não estão bem. E as mulheres, por conta dessa carga pesada, né, que nós temos, mas sempre, como você fala assim, e eu falei na outra live sobre as nossas escolhas. Uhum. Eu falei isso, bato sempre. O que é que você anda escolhendo, né? O que é que você escolhe para sua vida? O fardo, né? Ou a leveza? Então, é tudo a questão de tudo a questão de perspectiva. Se você vai lavar um prato e você se preocupa, poxa, a pia tá cheia, que saco, isso vai demorar, se torna um fardo. Mas como você falou aí, coloca uma música, né? Uhum. Agradece a comida. Não é? E vai lavando o prato, conversando com alguém, ouvindo a música, se torna leve. Então, tudo é questão de perspectiva. Como você vê a vida, de como você vê a situação. Todos nós sofremos, todos nós temos dificuldades, enfrentamos desafios. É para isso que esses desafios, para que servem esses desafios? Para a gente crescer. Sem eles, a gente não iria subir a nossa escadinha da evolução, ok? Não é isso? Só que ou você foca no problema e ele cresce, ou Uhum. você foca na solução, não é isso? Então, tudo é uma questão de perspectiva, né? Então, é uma questão também de escolha. O que é que você escolhe? O fardo, ver as coisas sempre muito pesadas, né? Sempre pro lado negativo, catastrófico, ou você escolhe ver as coisas do jeito que elas são. E como você falou, que é uma ótima, sabe? Um ótimo exemplo seu. Cada coisa e no seu devido lugar, seu devido momento. O que é que eu estou fazendo aqui agora? Nós estamos aqui na live, conversando, batendo papo, ok? Falando sobre a saúde de nós mulheres, a saúde mental. Então, acabou aqui, eu tenho um planejamento para o resto do meu dia. Então, eu não preciso me preocupar, né? Me preocupar, Exatamente. porque eu já sei o que eu vou fazer. Então, assim, o planejamento do seu dia, ele é importante para que você tenha mais tranquilidade, não fique com a cabeça esquentando, os pensamentos acelerados, o que é que eu vou fazer? E se não der certo, tenha um plano B. Outra coisa, né, Ana, que a gente vê muitas pessoas assim, quando não dá certo, enlouquecem. Você faz um planejamento e às vezes não sai como você, não é? Você que tem muitos papéis que você exerce na Então, o que escola é? mesmo. Então, o que fazer? Você vai enlouquecer? Nem tudo está no seu controle. Você não controla tudo. Então, enquanto você não tiver essa tranquilidade, né, de resolver as coisas e não focar no problema, a gente vai se tornar cada vez pessoas ansiosas, irritadas, mulheres irritadas, mal-humoradas, não é? Você que tem tantos papéis, né, exerce tantas funções, sempre sai tudo muito bonitinho? Quase sempre, porque eu boto. Só que quando você depende de outras pessoas, aí não é totalmente como a gente quer. Mas você não tem que se aborrecer por aquilo. Você faz o seu papel. Então, Sim. eu sempre digo, cobra do outro. Faz tua parte. Porque à medida que a gente. Porque eu acho muito, eu acredito muito na sintonia. Eu acredito muito em energia, em sintonia. Quando você
convive com pessoas que têm a mesma, vamos dizer, até vibe, né? Quando tem aquela Sim, vibe, aquela coisa boa, as coisas funcionam. Mas olha como não fica, não é ruim. A gente tá pensando em algo bom e alguém vai lá e diz, não, isso não vai dar certo. Ah, porque isso é assim, e fica sempre botando gosto ruim. A gente vai ficar o quê? Evitar essas pessoas, querendo ou não, a gente precisa, até pela nossa saúde mental, ficar longe de pessoas mal-humoradas, pessoas agressivas, pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. sim, Então, para o bem da saúde mental, tudo que eu faço de planejamento, eu digo, ó, o controle é de Deus. Eu só faço aquilo que Deus me permite fazer. Mas tem coisas, por que eu não me frustro? Porque eu cansei de ficar colocando expectativa no que os outros fazem por mim. Então, sim, eu não tenho mais expectativas, eu quero ser surpreendida. Que hoje é difícil as pessoas quererem ser surpreendidas. Então, eu quero que a vida me dê essas surpresas, mas não fico naquela, será que vai acontecer? Será que não? Não. Eu sou 1% das pessoas que não são ansiosas. Tem que dizer, não existe ninguém que não é ansioso. Mas eu consegui, com a minha leveza de vida, com fé, com paciência, com viver vendo passarinho, né? Um dia você vai lá no sítio, você vai ver que cura que é. Então, assim, e é comprovado cientificamente, quando você coloca o pé no chão, quando você se depara com ouvir canto de pássaros. Na minha casa, eu escuto canto de pássaros, é uma cidade, mas na minha casa aqui tem um passarinho aqui do meu lado aqui agora, cantando. sim. Então, a gente precisa ver nas coisas da vida algo que seja belo, um céu. Hoje, gente, vai ter um alinhamento de 6 planetas, hoje ao vivo. Quando terminar o pôr do sol, ao vocês olharem para o céu, vai ter um alinhamento de 6 planetas. A gente vai poder ver isso é algo inusitado. Então, só em você ver estrela, você já pode ficar feliz. Então, não é que eu seja sonhadora. Sonhadora eu sou. Eu sou romântica, eu sou sonhadora, eu sou decidida, né? Eu sou muito coração, mas eu tenho um pé no chão. Eu não fico sonhando e deixo que as coisas, deixa a vida me levar. Não é isso. Sim. Fazer alguém que depende de você. Quantas vidas na escola a gente tem que estar ali ajudando crianças, mães, adolescentes que estão passando por questões de ansiedade, que não sabem o que fazer. E a gente tem que ter essa leveza de dizer assim, tudo no seu tempo. Como você falou das mulheres, nós aqui, eu, você e mais outras pessoas que queiram fazer parte desse trabalho com a gente, é de que a gente pode dar as mãos. Qualquer mulher que precise ouvir isso, qualquer mulher que precise de. E outra coisa, Paola, que é importante, quando você não se sentir bem, você precisa pedir ajuda. Eu Sim, estou precisando sim, sozinha no mundo, né? sim, sim, né? Assim, as pessoas ainda têm um certo preconceito, né? Acha que terapia, né, psicoterapia é coisa de que tá pirado, né? Mas nós estamos. Pensa se nossa sociedade não está assim, né? E é necessário pedir ajuda para que a coisa não fique ainda pior. Uhum. Porque você acha que, vou conversar com alguém, você consegue desabafar, mas você não tem o feedback, você não tem o retorno. E um profissional, ele consegue, através de ferramentas, do que ele tem na mão, do que ele estudou, ele conhece como é que funciona o nosso sistema nervoso. Ele sabe como é que se consegue ressignificar traumas, né? Então, ele ouvindo o contexto histórico dessa pessoa, do que essa pessoa passou, ele consegue, através de ferramentas, tirar essa pessoa desse lugar, né? Lembra que eu falei? É só uma questão, uma perspectiva, uma divisão. Ela está sempre olhando de um ângulo. Então, a gente consegue ver que essa pessoa vê a história dela de um outro ângulo. E é como se fosse uma chavinha que virou, né? Uhum. Então, às vezes, ela só precisa disso, procura ajuda. Aqui na pesquisa, 70% das pessoas disseram que procurou ajuda no momento necessário. Mas uma coisa que eu sempre alerto as pessoas procuram muito o resultado imediato. Eu estou me sentindo ansiosa, eu vou tomar uma medicação que vai me relaxar, tá? Mas a ansiedade, ela é só um sintoma, mas a causa. E aí? Você é como se você estivesse tomando uma medicação para febre. Uhum. Você vai baixar a febre, mas a infecção vai continuar.
Então, se você toma medicação para achando que a medicação vai acabar com o seu transtorno de ansiedade, você tem que investigar a causa, ok? Então, é muito mais profundo do que simples um remedinho. Claro que às vezes é necessário, sim, né? Não desfaço disso. Mas a causa é dentro. Então, você tem que fazer essa investigação. Essa, essa é que eu digo dessa viagem para dentro, que é fantástica. É fantástica. Eu já participei disso. Eu já tive esse momento, né? Eu já tive essa experiência de me conhecer realmente quem eu sou. E não aquela pessoa que disseram que eu era. E eu acreditei durante um tempo, né? Aham. Sim, a gente às vezes acha que conhece, que se conhece, mas de repente acontece alguma coisa na sua vida que você, pô, quem sou eu? Fica meio perdida, né? Como você falou, será que eu estou vestindo a roupa que eu quero vestir? Ou que a mídia, né? A pressão da mídia está fazendo com que eu vista? Aham. E eu quero me sentir pertencente, eu tenho que vestir, né? Se eu não sair na rua com a blusa amarela que tá na moda, a blusa amarela, eu não vou me sentir bem, vai estar todo mundo olhando para mim, é assim que as pessoas pensam, né? Então, assim, quanto mais você, como você falou em autenticidade, quanto mais você é autêntica você é, né? Uhum. As pessoas vai chamar atenção pela beleza, Uhum. né? Que mulher diferente. Então, assim, você não se torna um padrão, né? Você se diferencia das outras, mas com sua própria beleza. Mas para isso, torna a falar, você precisa se conhecer. Você precisa saber o que você quer. Né? Você precisa saber quem você é. E aí você toma as escolhas assertivas. Né? A questão da ansiedade, Ana, é, é um transtorno de ansiedade, tá? Inclusive crianças, né? Sim, Você sim. tem escola, Aham. então assim, crianças ansiosas, idosas, eu conheço idosas Sim, estão já sim. pilhadas em celular, Isso. né? Sei. Isso está tirando a saúde emocional das pessoas. Ok? Aham. Então, assim, como você falou, você foi bem assertiva, você faz as coisas no Uhum. aqui e agora. O que você está fazendo agora, se você está na escola, você é da escola, você é a gestora daquele colégio, você está exercendo sua função. Você não está pensando no outro papel, que você tem uma reunião à noite. Não é assim? Não é isso? Você está aqui agora na escola, eu estou aqui agora na escola. Depois, eu estou em outra função, à noite, numa reunião do CME, então eu sou a coordenadora do CME. Então não se mistura essas funções, você não fica naquele pensamento antecipado. É Exatamente. que deixa a gente um pouco, com a mente um pouco, né? Muito agitada, pensamentos acelerados. Quantas vezes você esquece de alguma coisa, você pegou a chave do seu carro, você colocou na geladeira? Ou então você pega a jarra de suco e coloca no armário da cozinha. Uhum. Por que isso acontece? Porque você não está presente. Você Isso. está no automático. E é esse automático que é o perigo, na verdade. Uhum. E, na, Me diga, Ana. e nas Tá falando. mais que teve, assim, que você achou preocupante na sua pesquisa? Olha só. É, já falei, né? 80% das mulheres que responderam, né? A pesquisa, então, não estão satisfeitas com a vida pessoal, com a vida profissional, com a aparência, né? Estão sofrendo algum tipo de transtorno, já procuraram, né? Ajuda, se sentem isoladas. Agora, olha só, olha que incongruência. Por isso que eu digo que as pessoas não se conhecem. A pergunta que eu fiz aqui, se ela se sente preparada, né, para preparada para lidar
com suas emoções. Aqui, você se sente capaz de lidar com suas emoções no dia a dia? 60% das pessoas, das mulheres disseram que sim, que tem essa capacidade. Mas 80% falaram que não está bem. Então, tá vendo o que eu falo? Né? Olha que incongruência. Então, a gente mesmo não se conhece. Porque se você consegue lidar com suas emoções, você consegue gerir suas emoções, você vai estar bem. É inteligência emocional que você falou no instantinho. É ter inteligência emocional, é lidar com suas emoções. A gente tem raiva e nós nunca vai deixar de ter raiva. A gente nunca vai deixar de ter uma tristeza, um momento de tristeza, porque isso é nada, é nosso, do ser humano. Uhum. As emoções primárias. Só que você precisa saber lidar com elas, né? Lidar com a raiva, lidar com a tristeza, lidar com o medo. Se não fosse o medo, Ana, você não estaria aqui comigo conversando agora, nem eu. Porque se você não tem medo, você ia se jogar na frente de um carro, você ia querer voar. Exatamente. O medo lhe proporciona sua sobrevivência. Exatamente, verdade. Limites. Então, o medo não é ruim. Quando é que o medo se torna ruim? Quando a gente tem medo de algo que não é real, né? Então, são as crises de ansiedade. O que são as crises de ansiedade? O seu corpo, ele se prepara para um perigo, para você enfrentar um perigo. Então, seu corpo, o seu coração acelera, seus batimentos ficam mais rápidos, sua circulação sanguínea fica mais rápida, principalmente para as pernas, né? E é por isso que dá um friozinho na barriga, porque o sangue, ele se concentra nos membros. Porque se você está diante do perigo, você precisa correr. Ou você vai lutar, ou você corre. É isso que o seu sistema nervoso. Só que quando você não está diante de nenhum perigo real e seu corpo se prepara para isso, entende? Isso que se vem as crises de ansiedade que as pessoas estão tendo aí, parecendo que sensação de morte, Uhum. né? Então, por isso que eu digo, só a medicação não resolve. Então, tem que identificar qual é o gatilho, né, que está fazendo com que seu corpo se prepare para enfrentar um perigo que não é real, né? Exatamente. Isso é inteligência emocional. Isso é você saber lidar com suas emoções. E por isso que eu digo assim, olha que coisa que não bate, né? Então, 80% das mulheres disseram que não estão bem mentalmente, emocionalmente. Mas 70% disseram que conseguem lidar com suas emoções. Então, por isso que eu digo, a gente não se conhece. E é necessário que a gente faça esse trabalho de esclarecimento, de falar aqui sobre as nossas emoções, né? A gente assumir que tá todo mundo mal da cabeça, que não tá todo mundo bem, que a gente precisa um ajudar o outro, mas que é necessário falar, abrir a boca e dizer: eu não estou bem, eu preciso de ajuda, por favor, me escuta, Isso. né? Não é assim, Ana? E também uma das coisas importantes que as pessoas estão agora, né, outro, dá atenção. Olha, Aninha, seu áudio tá travando, não sou só pra mim, gente, ou o áudio de Ana travou? tá ouvindo? Tá Agora ouvindo? estou, sim. É quando você Hum, quando precisa dar atenção para o outro, porque hoje em dia, o que está acontecendo? As pessoas estão muito superficiais. As pessoas estão aqui com você, mas estão pensando lá não sei aonde. É a questão da ansiedade. sim. Então, como eu falei para você, o agora é o melhor momento. Eu estar aqui com você, dividindo isso com milhares de pessoas que depois possam ouvir e tentar colocar um pouquinho em prática. Hoje pela manhã, eu estava lendo, não sei se vocês já ouviram falar sobre o Ikigai, né? Sim, conheço. Fantástico de Kemoji. Ele fala os 5 passos para encontrar seu propósito de vida e ser feliz. Então, eu acredito que eu já encontrei o meu Eu propósito fiz há muito tempo. igual. É fazer o bem para todo
mundo, é não escolher a quem fazer o bem, é você escolher a vida, é você ver a vida com leveza, é saber que você só tem ficar cobrando dos outros algo que você não pode dar, e nem achar que o mundo é ruim, pelo contrário. É nós que mudamos o mundo, a partir de nós é que a gente pode ser melhor. Então, Sim. você escuta alguém, quando alguém te liga pedindo ajuda, por que não ajudar alguém que está precisando? Não estou Sem falando bem julgamento, não, Ana. Sem julgamentos. sem julgamentos. Porque muitas vezes as pessoas acham assim, tem que ajudar materialmente. Às vezes você não tem condições de ajudar materialmente. Hoje as coisas estão muito difíceis, mas um abraço, uma palavra, um ouvir, um olhar no olho e dizer para o outro, olha, posso te ajudar. De que forma a gente não pode ajudar alguém materialmente, vamos fazer uma campanha. Ou seja, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, porque é muito fácil. Eu poderia estar lá na minha mesa da secretaria da escola, sentadinha na minha mesinha, e não ver os problemas que estão ao redor da minha escola. Eu poderia muito estar aqui na minha casa, deitar na minha rede, e o mundo pegue fogo, porque não tenho nada a ver com esses problemas, mas é da minha essência, da minha natureza, o meu propósito é fazer com que o mundo fique bem. Isso que nós estamos fazendo é levar uma sementinha de amor para o mundo e que tudo pode ser modificado. Essa ansiedade que as pessoas vivem pode dizer assim, hoje basta. Hoje eu tenho que servir a mim mesma e eu tenho que cuidar do outro, olhar o outro, porque às vezes o nosso problema fica tão grande que a gente não percebe que existe uma luzinha no fim do túnel e que a gente pode mudar a forma que a gente encara a vida. De que forma eu posso encarar a vida? É isso. É você fazer algo que você gosta. Você gosta de ler livros? Leia. Saia do celular umas 2 horas. Faz algo dentro de casa. Gente, purificação, limpeza. Traz um benefício. Depois, em outra live, eu vou falar sobre os 5 estágios que a gente passa na vida, né? É uma que eu tenho, que é os 5 estágios de vida, que é o porão, o primeiro andar, segundo, o terceiro e o sótão. Eu acho que eu falei isso para ti uma vez. Então, gente, a gente precisa fazer uma faxina, como eu falei, das nossas emoções. A gente, para ter saúde mental, a gente tem que estar, não digo 100% bem, mas pelo menos a gente cada dia mude um pouquinho. Eu sou muito, eu me raivo com tudo. Eu não me raivo com praticamente quase nada, mas eu fiz uma escolha. O que é bom para mim? Eu ficar com raiva de alguém? Pelo contrário, raiva não vai me trazer benefício nenhum, mágoa não vai me trazer nenhum benefício, pelo contrário, vai me adoecer. Então, eu quero a minha vida leve, eu quero o meu coração em paz. E vamos lá. É isso aí que é a vida. Ana, tá ótimo, mas só que infelizmente a gente já está terminando porque tem um limite de tempo aqui na live do Instagram. Eu pedi que as pessoas que fizeram a pesquisa descrevesse uma palavra, uma frase, como ela se sentia em relação a ela mesma. Uhum. Nossa. Vou falar aqui algumas, tá? Algumas frases. Solitária, infeliz e inútil. A pessoa sente dessa forma. Não me sinto bem com minha aparência. Me sinto desestimulada para tudo. Não sinto vontade nem de tomar banho e se pudesse eu não saía da cama. Essa pessoa está com depressão. Sim, Talvez ela nem saiba, sim. né? Só que eu não sei quem é, porque, como eu falei, né, essa pesquisa, ela não ia falar nomes aqui, Claro. e eu não pedi nem nome nem e-mail da pessoa. Então, se ela está me ouvindo agora, tá? Essa pessoa que escreveu essa frase, puder me procurar para eu poder ajudar, ok? Deve ter sido do grupo da gente. Então, assim, olha que frase que essa outra pessoa colocou. Eu sinto que minha alma foi embora. Exato. A Triste. gente não tem noção. Nós vivemos num mundo de aparência, de ilusão. Então, nós encontramos pessoas lindas, maravilhosas nas telas dos celulares, mas por dentro estão, se acabando na depressão, na tristeza, na ansiedade, precisando de ajuda. Então, E é isso que quando você toca na ferida, é que você percebe quanto essa pessoa tá machucada por
dentro. E por isso que eu digo, peçam ajuda, conversa com Ana, vai comigo ali no privado, fala comigo no privado, vai lá na mensagem, manda para mim um direct. Então, assim, tá exausta, insegura, né? Precisando ter mais fé. Então, assim, é porque não vou ler muito, senão não dá tempo. Então, Ana, para a gente terminar, fala para essas mulheres, manda uma mensagem para essas mulheres que estão assistindo a gente agora. Então, a mensagem que eu deixo para vocês em Romanos 8:28 fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, um dos segredos que eu vivo para poder é saber que Deus tem um controle de tudo. Então, e que a nossa vida, ela deve ser colocada nas mãos dele. Então, tudo que a gente fizer, chega num cantinho e diz para Deus, escreve alguma coisa. Deus, eu estou precisando disso. E ouve a voz dele, ele te transmite através do vento, através de uma pessoa. Até mesmo, gente, do silêncio. O silêncio a gente ouve Deus. Então, sinta Deus no coração de vocês. Desejo a vocês que vocês tenham paz, tenham leveza. E o mais importante, se precisar da nossa ajuda, o meu curso volta em março. A partir de março, depois do carnaval, a gente volta ao curso e vai ter à noite, né? Para quem trabalha. Vai ter à tarde e também vai ter à noite para quem trabalha. É apenas um dia na semana, numa quarta-feira. E eu tenho certeza que eu e Paola estaremos. Eu fiquei muito feliz com a Paola, muito honrada, né? É um privilégio poder dividir com ela. E a gente está aqui para isso, para ajudar qualquer mulher que queira a nossa ajuda. Né? Então, assim, eu te agradeço, Ana, por aceitar esse convite, né? Porque eu sei como você trabalha com muitas mulheres e que essa mensagem seja, né, enviada para todas elas e compartilhadas, porque muitas mulheres precisam escutar isso. Exatamente. Né? Agradecer a todo mundo que participou aqui na live com a gente, ok? E dizer que, em breve, tá? Eu vou fazer um grupo terapêutico para mulheres. Né? Eu já tive com a Ana, já falei, conversei com ela para ver se a gente conseguia fazer lá no espaço. A gente precisa se fortalecer, fortalecer esse elo. Né? Então, vai ter um grupo terapêutico para mulheres. Inclusive, uma das ferramentas que eu utilizo é a dança, é o movimento do corpo, onde muitas vezes o que a boca cala, o corpo fala. Isso. Né? Então, às vezes a gente não consegue expressar o que a gente sente através de palavras, mas no movimento a gente põe para fora, ok? Então, em breve eu vou informar vocês como é que será esse grupo terapêutico, tá? E eu quero a participação de vocês. A gente precisa, mais uma vez, nós precisamos nos unir, tá? E não, né? Nada de julgamento, nada de comparação. Não estamos numa competição, tá? Então, pelo que eu li, pelo que eu li de algumas frases aqui, então vocês percebem quanto as mulheres estão precisando de ajuda, né? Então, esse é o momento, tá? Esse é o momento. Então, juntem-se a nós, tá? Quem não ainda não me segue, me segue para acompanhar as novidades que vão vir. Eu já conversei até com a Ana, eu preciso de uma nutricionista para fazer uma live para falar sobre alimentação, a importância da alimentação na saúde mental. Eu vou trazer um especialista que atende crianças e adolescentes, Ana, que vai falar sobre o celular, a polêmica do celular na escola. Eu vou trazer ela atende só crianças e adolescentes, né? E a gente vai falar sobre isso também, o quanto, né, essa questão do celular está sendo prejudicial. E outras pessoas que eu estou entrando em contato sobre atividade física, né? A atividade física é muito importante para a nossa saúde mental, tá? Vou trazer uma pessoa para falar sobre isso também. E sempre, Ana, as portas estão abertas para você, tá? Um beijo grande. E a gente deixa isso para as mulheres, que desafios enfrentamos, mas a gente tem que saber como enfrentar e como ver esses desafios como luz brilhantes lá e não ficar se deixando levar e achar que não tem mais jeito. Tudo tem jeito, basta crer. Né? Então, muito obrigada e desejo a todos uma ótima tarde e um ótimo ano de 2025. A todas nós.
Abraço e beijo de luz para todas. Beijo, gente. Tchau.